Você sabia que a dislexia é uma das maiores dificuldades de aprendizagem em sala de aula e mesmo assim uma das mais incompreendidas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que querem fazer educação domiciliar com propósito. Seja em homeschooling, que é total, ou after schooling, que é o nosso foco aqui no canal, é mais o after schooling, que é o parcial, certo? Vamos falar sobre dislexia, que vai estar na playlist de neurodivergências, que são vídeos um pouquinho mais curtos, de 5 a 7 minutos, mas para você aí fazer um Daniflix e entender melhor sobre o assunto, certo? Então, o que é dislexia? Ao longo dos anos, dislexia foi muito confundido com falta de inteligência e ainda é, tá? Ainda é. Então, uma diferença neurológica que afeta como a pessoa lê e como a pessoa escreve e processa som de linguagem. Então, elas embaralham letras, embaralham números. Um aluno muito inteligente, muito criativo, ele pode ter dislexia. Então, a dislexia nunca é falta de inteligência, nunca. Ele pode não acompanhar o ritmo de leitura da turma, mas pode ser uma criança ou adolescente extremamente inteligente. Então, isso aqui precisa ser muito assim, esse é assim o beabá, sabe? Isso precisa estar muito claro. Então, como reconhecer sinais de dislexia, tanto na escola quanto em casa? Então, por exemplo, a criança, a pessoa, né, com dislexia, ela troca muito letras e números. Por exemplo, 6 com 9, né? Na verdade, letras e números que são similares entre si. O 6 que o 9, um é o outro de cabeça para baixo, né? Então, normalmente, eles invertem o P e o Q, que eles têm uma inversão, principalmente quando na letra cursiva também. Mas na letra de computador, letra bastão, né? B e o D, então eles confundem muito. Dificuldade de rimar, então de fazer rimas e de associar os sons às letras. Então, talvez o método fônico se mostre assim muito bom para alfabetizar crianças, mas crianças com dislexia têm que prestar atenção um pouco nisso, porque ela tem essa dificuldade de associar os sons às letras, tá? Uma escrita confusa, então com troca ou omissão de letras, então a escrita acaba se tornando um pouco, né, ela inverte letras, inverte números, e uma leitura lenta, né, uma leitura como se estivesse sempre aprendendo a ler, então uma leitura silábica, lê as sílabas, né, lê bem devagar, ou então evita de ler, justamente por conta disso, e dificuldade para copiar do quadro, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque copiar do quadro é muito legal, é muito eficaz, mas para alunos com dislexia isso não se mostra tão eficaz, e isso já se mostra desde a alfabetização. Das duas, uma, ou é problema de vista, miopia, algum problema de longe, inclusive foi assim que eu comecei a usar óculos, né? A professora viu que eu tava com dificuldade, mas não era dislexia no meu caso, era só necessidade de óculos, e que eu não estou agora, mas eu uso, né, desde os 7 anos de idade, ou dislexia. E isso é muito confundido com desatenção, com preguiça, então tome muito cuidado em relação a isso, certo? Então, o que um aluno com dislexia precisa? Primeiro é de acolhimento, assim como qualquer neurodivergência, assim como qualquer coisa que fuja um pouco do padrão escolar, tá? Qualquer coisa, o padrão escolar é tão rígido, né? Então, será que tem alguém no padrão? Mas assim, falando de dislexia, ele precisa de acolhimento. Não adianta você chamar de lento, não adianta chamar de burro, isso só vai piorar as coisas e ainda vai traumatizar, tá? Vai ficar traumatizado o aluno com estudos, então ele pode nem prosseguir por conta disso. Então, assim, esse aluno ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir valorizado e compreendido. Primeiramente, essa é a primeira coisa, tá? Não adianta fazer da escola ou da educação algo traumatizante, tá? Primeiramente. Segundo, tem algumas adaptações que possam ser feitas a partir do diagnóstico, né? O diagnóstico, eu sempre falo que o diagnóstico, que o laudo, ele não é o fim, ele é o começo. Então, precisa fazer algumas adaptações. Por exemplo, permitir mais tempo para fazer atividades escritas e provas. Então,
ele precisa de mais tempo, ele precisa de uma adaptação que é na forma e não é no conteúdo, não é deixar o conteúdo mais fácil, porque não é uma deficiência intelectual, tá? Muito longe disso. Alguns alunos com dislexia são, ouso dizer que até a maioria, são muito inteligentes. Então, é só dar mais tempo para ele poder processar melhor. Usar recursos visuais e audiovisuais para explicar o conteúdo. Lá no meu programa Depois da Escola, a gente fala sobre formas de aprendizagem. Então, lá a gente fala sobre os recursos visuais. Algumas pessoas, não precisa nem ser disléxica, tá? Algumas pessoas, elas são visuais, tá? Elas são muito visuais. Então, você precisa explicar o conteúdo assim. Oferecer leitura em voz alta, se o aluno preferir. Evitar correções públicas, isso é para qualquer aluno, tá? Não é para só com aluno com dislexia, não. E foco excessivo em ortografia. Então, evite, por exemplo, você corrige o aluno em público, que ele vai ficar pior. Corrige no privado, tá? Corrige com ele. Valorizar ideias, mesmo com erros de escrita. Então, quando você vai pegar um texto de um aluno disléxico, ele vai ter lá as trocas de letras, né? Mas tem ideia. Se a ideia tá legal, considere essa ideia. E elogie essa ideia, tá? Claro que os erros de escrita vão ser tratados, mas é uma forma de acolhimento você acolher as ideias, porque a ideia às vezes tá muito boa. Só que ele tem esse negócio de troca de letras. E apoiar com tecnologias assistivas, como leitores de texto ou corretores. Então, o auxílio da tecnologia nesse caso também é fundamental. E a escola, a gente sabe que é difícil, mas a escola precisa ter uma acessibilidade pedagógica, né? Então, formando professores para reconhecer e adaptar suas práticas e sem esperar um laudo para agir. Porque às vezes a mãe e o pai nem vão atrás de laudo. Por quê? Porque eles não aceitam. Então, o aluno demonstrou dificuldade, já age nesse aspecto. O problema é que a escola não age, então a família precisa agir. Então, vai lá e já, não precisa de laudo não, já vai, olha, tá com suspeita de dislexia, não tá fechado, mas já começa a fazer algumas coisas em relação a isso, tá? Lembrando que a dislexia, ela não limita o potencial de ninguém, mas o desamparo escolar e o desamparo da família, sim. Então, assim, a família tem que ser a maior aliada, a família tem que ser protagonista mais do que nunca, isso com qualquer criança, qualquer adolescente, é o que a gente sempre fala aqui no canal, mas, quando se fala de neurodivergência, assim, neste caso de dislexia, precisa ser mais, tá? Então, se você é disléxico e tá vendo esse vídeo, sabe que você não está sozinho, então já comece aí a reescrever a sua história, certo? Se você já viveu com algum caso de dislexia na sua família, na sua escola, conta aqui que eu quero saber. Todos os meus links estão aqui, redes sociais, produtos, esse vídeo vai estourar. Tá tudo aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.